hoje um bom estudo. Há mais ou menos quase um século atrás, 1900 e nada, havia na cidade de Belém do Pará uma próspera família, o senhor Eurípides Prado, que era um renomado comerciante na capital do estado do Pará, cujos negócios se estendiam por todo o norte e parte do nordeste. E esse cavalheiro, que vivia muito bem numa suntuosa residência, dado as suas condições de homem abastado, sem ser um grande milionário, mas uma classe média superior. Ele leu o livro de William Crookes. William Crookes foi o pai da física, que encantou o mundo com seus estudos. Nós conhecemos 3 estados da matéria, que é o líquido, gasoso e sólido. Ele descobriu o estado radiante da matéria, o 4º estágio da matéria, e deixou um nome na história. Como cientista e depois encarregado pelo Real Colégio de Ciências de Londres para pesquisar os fenômenos espíritas. E ele escreveu um livro cujo título é Fatos Espíritas. E o senhor Eurípides Prado, tendo estudado, lido a obra de William Crookes, entusiasmou-se em repetir as experiências daquele célebre cientista. Então marcou um dia e uma hora na semana para iniciar as suas pesquisas, os seus estudos. E assim, com uma pontualidade britânica, uma vez por semana lá estava ele com a esposa e os filhos, fazendo uma experiência. Nos primeiros tempos, ele não conseguiu resultado algum, já estando assim até um tanto quanto inclinado a parar com a experiência, quando um belo dia, na saleta onde eles faziam as reuniões, tinha uma pequena mesa de centro e um álbum de fotografias. E de repente, sem nenhuma razão aparente, o álbum de fotografia deu um pulo e caiu no chão. Então todos ficaram espantados com aquilo. E a partir daí começaram os fenômenos. Então eles começaram a ouvir umas batidas na mesa. E aí ele convencionou com quem batia um recurso bastante simples. Ele pegou uma cartolina, cortou e fez 23 letras, e cada letra ele colocou um número. Por exemplo, a letra A era uma batida, a letra B, 2 batidas, e combinou isso com o batedor, que demonstrava inteligência, porque ele batia num certo ritmo que só uma inteligência humana faria aquilo. E aí foi iniciado esse esforço de diptologia, que é o nome dado a esse tipo de comunicação espiritual. E aí ele começou, naquele telégrafo simplista, a trocar informações com quem batia na mesa. Nós não vamos entrar em detalhes sobre essas batidas, porque muitas pessoas pensam que é uma mão que bate. Não é. Eu vi um espírito materializado, as pessoas começaram a conversar na reunião, aí o espírito apontou a mão para a mesa e a mesa fez, pedindo silêncio, sem que o espírito tocasse na mesa. Isso não vem ao caso. Com o passar do tempo,
a senhora Ana Prado começou a entrar em transe e, através dela, os espíritos se comunicaram, passando informações mais precisas, mais completas, e as experiências cresceram, se tornavam mais ricas, até que, depois de um certo tempo, começou a surgir uma névoa, um fluido esbranquiçado em torno da cabeça da médium, e eis que no dia 24 de junho de 1918, vocês não lembram, porque vocês eram crianças nessa época, né? 1918, mas não esqueci, ou já eram assim, adolescentes. Materializou-se pela primeira vez um espírito. E como era 24 de junho de 1918, eles resolveram dar o nome de João àquele espírito, que nunca disse o seu nome. E a partir daí, ele se tornou o dirigente da reunião. O assunto vazou para os parentes, para a família Prado. E os familiares resolveram, queriam participar também. E o ambiente começou a se encher de pessoas interessadas. As reuniões eram feitas numa sala e eles deixavam numa sala próxima, num corredor, uma luz verde, que é um erro técnico. A luz deve ser vermelha, porque o vermelho tem ondas mais longas e prejudica menos o ectoplasma. O verde não é uma tonalidade mais apropriada. Nós testamos na nossa reunião diversos tipos de cor e o vermelho foi bastante eficiente. Mas, de qualquer forma, as reuniões eram feitas numa penumbra esverdeada e que, com o passar dos minutos, a vista se habituava com aquela penumbra e era mesmo estar numa claridade plena. Então, todos os fenômenos eram fartamente observados. Então, os espíritos afagavam as mãos dos presentes, a cabeça, e foi havendo, assim, um amoroso entendimento, aproximação entre os membros e os espíritos comunicantes. O assunto começou a vazar pela cidade de Belém e região. E os membros da sociedade, porque Eurípides Prado, sendo um próspero comerciante, tinha como pares aquelas pessoas mais iminentes da sociedade paraense. E essas pessoas passaram a pedir a Eurípides Prado para participar da reunião. Então, meus amigos, encheu a sala. Foi preciso improvisar cadeiras, espaços, para comportar tanta gente. E para que os amigos façam uma ideia de quem eram os visitantes, aqueles que, porque pediram, foram aceitos na casa de Eurípides Prado e da dona Ana Prado, eram pessoas que, em sua maioria, possuíam um renome na região. Eram governadores de estados, senadores, diplomatas, juízes de direito, desembargadores, advogados, delegados de polícia, escritores, jornalistas, comerciantes. Então, era aquela pleiade de pessoas, de intelectuais, que pediram e foram aceitos na residência dos Prados para aquelas experimentações. Nós estamos frisando os títulos dos participantes da reunião da dona Ana Prado, porque surgiu logo e muito rapidamente um boato na região de que a família Prado usava de drugs para produzir aqueles fenômenos, o que causou uma indignação nos membros da reunião, que, ao término das experiências, lavravam uma ata em que todos assinavam. Aquela família digna não merecia aquilo. Sendo chamados de fraudadores,
de praticantes de truques para iludir as pessoas. E depois o variam a troco de quê? Eurípides Prado era um homem rico, não precisava de nada nem de ninguém. E as pessoas que ali estavam, ou estavam porque pediram para estar. E a família Prado nada solicitava, nada cobrava, nada desejava dessas pessoas, senão o prazer daquele conclave. E um médico da região, psiquiatra, bastante experimentado, muito versado nos estudos da hipnologia, ele se encarregou de dirigir os trabalhos. Para que os amigos façam uma ideia, eles fizeram uma gaiola de ferro e colocaram uma cadeira dentro da gaiola. A senhora Ana Prado sentava no interior da gaiola, a gaiola era fechada com um cadeado, e era aplicado um lacre, e sobre o lacre uma papeleta rubricada pelas figuras mais eminentes naquela reunião. E assim, nada podia entrar ou sair daquela cabine que não fossem os espíritos. E aí os fenômenos se desenvolveram de uma forma majestosa. E aquele espírito dirigente, depois de muitas experiências, por exemplo, os espíritos traziam flores. Na nossa reunião, a reunião que eu dirigi durante tantos anos, os espíritos faziam isso. Fantasmagoricamente traziam flores e distribuíam com as senhoras. E outra coisa que eles faziam era tirar da mão das damas, principalmente, aliança, anéis, e colocar no dedo do cônjuge. Às vezes uma senhora que estava na primeira fila, o espírito tirava a sua aliança, ia lá no fundo onde estava o esposo e colocava no dedo dele a aliança da esposa, sem erro. Uma senhora estava se abanando, o espírito pediu a ela o leque, e aquelas casas antigas tinham um pé direito muito alto, como aqui, né? Então eles abanou as pessoas, depois abanou lá em cima, mostrando que os espíritos têm o domínio da gravidade e conseguem movimentar. Depois ele desceu e devolveu um leque à senhora. Os espíritos tiravam lenços. Hoje pouco se usa, mas naquela época era comum os homens usar paletó e um lencinho no bolso, aquele bolsinho do lencinho. Então eles tiravam e, através de nós, de amarraduras e de laços, faziam estatuetas, objetos, e devolviam como um prêmio de arte aos donos do lenço, sem errar a pessoa. Os espíritos pediram que fosse trazido um balde com parafina e um fogareiro, e um balde com água. Então, trazido a parafina fervente, derretia, e os espíritos enfiavam a mão na parafina e depois no balde com água fria, várias vezes, e depois desmaterializava a mão e ficava um molde em cima da mesa. Eles fizeram moldes de mãos até de crianças, que não existiam na sala das experiências, porque era vedado levar criança pequena às reuniões. Um ano depois do início daquelas experiências, materializou-se um espírito de uma menina moça de nome Anita, que aparentava aproximadamente 14 anos de idade, e que era verdadeira artista essa menina, com a parafina e ferramentas invisíveis. Ela confeccionava flores de parafina, verdadeiras obras de arte. Ele distribuía com as pessoas presentes, deixava numa mesa uma série de flores talhadas em parafina. Então os espíritos fizeram uma quantidade enorme de fenômenos. Outras vezes, havia na reunião um maestro, e esse maestro sentava-se ao piano e executava uma música. Então materializou-se uma menina dançarina que passou a dançar no ritmo da música. E eis que sai da cabine um espírito de um cantor de ópera, e
que cantou uma bela música para todos os presentes. Aquilo tomou conta da região do norte do Brasil. E havia, na época, 2 jornais de grande destaque, a Folha da Tarde e o Diário da Tarde, a Folha do Norte, cujos jornalistas foram convidados a participar das reuniões. E como a família Prado nada entendia de fotografia, os espíritos autorizaram a que fossem batidas fotos. Então os amigos fazem ideia o que aconteceu na região quando aquelas fotografias dos espíritos materializados começaram a ganhar imprensa, além dos artigos dos jornalistas comentando sobre aqueles fenômenos havidos na casa do casal Prado. Meus amigos, foi um período assim exuberante. A gente às vezes diz assim, é uma mera coincidência. Vejam só, amigos, quando os trabalhos da dona Ana Prado estavam no auge e que eram combatidos, porque as opiniões se dividiram entre prós e contras. Aqueles que achavam que aquilo era tudo, aliás, a isso nós chamamos de achismo. São aqueles que acham. Não viram o fenômeno. Passei por isso, senti na carne isso. Pessoas que não participaram, não viram o fenômeno, mas explicam tudo a seu modo, sem ter visto. Negam aquilo que não viram. Chegou ao absurdo de taxar de desonestas as pessoas através das quais os espíritos se comunicam com os homens. Em 1921, aconteceu o lançamento por Monteiro Lobato e o pintor Di Cavalcanti, o primeiro livro infantil brasileiro, que foi assim, um estouro, um sucesso de livraria. Pela primeira vez no mundo surgiu um livro infantil com aqueles coloridos próprios do grande pintor Di Cavalcanti. E Monteiro Lobato e Di Cavalcanti eram espíritas. E foi justamente na época em que a senhora Ana Prado produzia todos aqueles fenômenos, precedendo a grande obra de Chico Xavier, que viria 10 anos depois. Em 1921, 2 fenômenos, 2 fatos nos chamam a atenção para a história da fenomenologia espírita. Uma delas foi o lançamento por Monteiro Lobato e Di Cavalcanti do livro A Menina do Narizinho Arrebitado, que foi um sucesso de livraria. Eu faria uma pequena pausa lá em Belém do Pará para transferir as nossas memórias para a cidade do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro havia uma grande loja de material elétrico, a maior da cidade, a Casa Edison, cujo proprietário era o Sr. Frederico Figner, casado com a senhora Esther Figner. Eles já eram um casal assim de meia idade. Quando tiveram o último filho, uma menina que deram o nome de Raquel. A casa de Frederico Figner ficava em Copacabana e ocupava um quarteirão. Então os amigos fazem ideia o que é uma casa de um quarteirão em Copacabana. Isso vale uma fábula de dinheiro. E era de grande expressão, porque eles eram muito ricos. Frederico Figner era dono daquela grande loja de material elétrico. E eles tiveram essa menina Raquel, e a menina foi crescendo, passaram-se os anos, e quando chegou as vésperas
vésperas dela completar 15 anos de idade, a família Figner resolveu fazer uma festa assim, muito suntuosa, muito grande, fazer assim, um acontecimento do Rio de Janeiro, contratou o pessoal de eventos da época. Então foi organizada naquela grande residência uma festa de 15 anos de Pará, o Rio de Janeiro. Mas, meus amigos, qual não foi a surpresa do casal quando a menina teve um mal súbito e falece na sua festa de 15 anos? Vocês já imaginaram os sentimentos, o que aconteceu na alma daqueles pais? Porque Frederico Figner já era um homem de uma idade, já caminhando para uma idade avançada, para a senectude. A sua esposa, mais jovem, mas também já era uma senhora de uma certa idade. Então perder aquela menina, que era o tesouro da família, foi um choque terrível. E justamente na sua festa de 15 anos. Eles tinham tido um menino no começo do casamento daquele casal. E o menino também havia falecido, mas ainda criança. Então o casal estava assim, em estado de choque. Então eles resolveram, a conselho médico, fazer uma viagem. Fazer uma viagem marítima, não tinham pressa, eles eram ricos. Então eles contrataram um paquete, que era a expressão usada na época, que é um navio costeiro, diferente dos transatlânticos de hoje. Então o navio saiu pela costa do Brasil, passou em Salvador, passou em Recife, Fortaleza. E quando chegou em Belém do Pará, o comandante do navio, por determinação da companhia de navegação, mandou que todos os passageiros desembarcassem e que fossem alojados num pequeno hotel, o Hotel Prado. Era pouco mais que uma pensão. Então, os funcionários foram fazer uma faxina geral no navio e fazer um abastecimento. Então o casal Prado está lá naquele hotel, o casal Frederico Figner, desculpe, estava lá no hotel, e aí estava vendo, chegou o final da tarde, estava a noitinha, todo mundo saindo, e aí a senhora dona do hotel perguntou: mas vocês não vão sair também? Eu disse: não, mas sair para onde? Nós não conhecemos a cidade. Então nós vamos ficar. Mas aqui o nosso costume é assim. O pessoal toma um café, o costume da época. Mais ou menos 7 da noite se tomava café. Diferente daqui. Então depois do café o pessoal vai para os bares, para os cinemas, para os parques, visitar os amigos. E voltam às 10 da noite, a gente reabre o hotel para receber de volta os hóspedes. E aí o casal Figner ficou assim: mas nós não temos para onde ir, nós não conhecemos a cidade, estamos aqui porque o navio está sendo reabastecido. Aí a dona da pensão falou: escuta, eu vou sair, vocês não querem ir comigo? E onde é que a senhora vai? Ah, eu vou a uma sessão espírita. E o casal falou assim, né? Puxa, uma sessão. Nós nunca vimos uma sessão espírita. Então vamos, são meus parentes. E aí lá foi o casal Figner, a senhora Esther Figner, e o Frederico Figner, que já é um senhor de uma certa idade, e foram para a casa da família Prado para participar daquela reunião. Meus amigos, por acaso, será que existe o que é o acaso? Quem é o acaso? E o acaso, não sendo ninguém, não sendo nada, pode fazer uma obra de inteligência. Por isso que eu acho engraçado quando as pessoas falam: é o acaso.
Então foram à reunião da família Prado e sentaram-se lá e começou a reunião. E meus amigos, qual não foi a surpresa do senhor Frederico Figner e da senhora Esther Figner? Eis que da cabine sai uma moça, e como as reuniões eram feitas à meia luz, numa suave penumbra, e depois de alguns minutos você se acostuma com a visão da meia luz e tudo passa a ser luz do meio-dia. E eis que sai da cabine ninguém mais, ninguém menos do que a Raquel Figner. Meus amigos, quase que o coração da dona Esther Figner para ao ver a filha, com aqueles seus cabelos castanhos, as suas mãos longas, as suas unhas bem cuidadas. Ela chegou e deu um abraço na mãe. Foi uma emoção tão grande que a dona Esther Figner não conseguiu chorar. Ela lançou-se de joelhos no chão e começou a agradecer a Deus. A felicidade de rever aquele tesouro celeste que a vida levara, que a morte transportara para outras regiões universais, às quais os homens não têm acesso. Então ela perguntou: minha filha, você é feliz, minha filha? Ela disse: sim, mamãe. Beijava-lhe o rosto. Então a mãe disse: minha filha, vá lá e dê um beijo no seu pai. Meus amigos, alguém pode imaginar a emoção daquele senhor idoso a ter a sua querida filha sentada nos seus joelhos, enlaçou o seu pescoço: papai, eu não morri, meu pai, a morte não existe. E afagava os seus cabelos, beijava as suas faces, e Frederico Figner derramou-se em lágrimas. Não podia falar. A emoção era por demais forte para dizer alguma coisa. Raquel Figner, a Raquelzinha querida, ficou materializada, a materialização mais notável já vista nos fenômenos espíritas mundiais. Nós temos uma fotografia dessa materialização. Raquel voltou à vida. Ela estava completa, perfeita. Puxou uma cadeira, sentou-se em frente aos pais e tinha nas suas mãos as mãos da sua mãe, que ela beijava, afagava. E de repente ouviu-se um barulho lá dentro e a mãe perguntou: o que é isso, minha filha? Veja o detalhe. Quando alguém diz: isso é uma farsa, meus amigos, quem poderia mistificar aquele colóquio entre uma filha de 15 anos e seus pais? Impossível. Ali que ninguém conhecia o casal, nem conhecia a menina. E aquele barulho lá dentro, Raquel informou, é o Bilé. Bilé era aquele menino que o casal tivera há muitos anos e que tinha o apelido de Bilé. Então, meus amigos, a história de, eu acho isso, eu acho aquilo. Meus amigos, nós respeitamos a opinião das pessoas. Acontece que os fenômenos mediúnicos, eles são inteligentes. E vale a opinião de quem? Daquele que não viu, não presenciou, não tocou. Ou do próprio fenômeno, porque sendo inteligente, ele se auto-identifica. Ele diz quem é. Não precisa opinião de terceiro. Então o Bilé era aquele menino que veio até junto dos pais, um garotinho. O Espírito tomou aquela forma para mostrar aos pais que era ele mesmo. Raquel Figner ficou materializada nesta noite, meus amigos, durante 40 minutos. Não foi um fato
fugidio que passou, eu acho que eu vi. Não. Ela ficou junto com os pais, puxou uma cadeira, sentou-se. Há uma fotografia desse espírito, uma verdadeira perfeição. Então a própria mãe disse, a minha filha voltou à vida. Ela voltou das sombras da morte, não como um fantasma, mas como um ser humano como ela era, em todos os seus detalhes. Então, meus amigos, a senhora Esther Wigner afagava aquela pasta caladeira castanha da sua Raquelzinha com grande emoção. Foi uma experiência neste ano de 1921 extraordinária. Na reunião seguinte, Raquel voltou a se materializar mais uma vez por 40 minutos. Àquela altura, já estavam todos íntimos. Ela já era um membro da casa, passeava por entre as pessoas, conversava, abraçava. Ele moldou as suas mãos, enfiando na parafina fervente. Meus amigos, quando alguém diz assim, eu acho isso, acho aquilo, tá bom. Então meta a sua mão na parafina fervente. Sou um espírito para fazer isso. Impossível um ser humano. As lesões seriam gravíssimas. Alguém enfiar a mão em parafina fervente. Então ela enfiava a mão na parafina fervente e no balde com água fria. E repetia a operação várias vezes. Depois ia na mesa e desmaterializava a mão. Então a mão espiritual saía e o molde ficava sobre a mesa. Os espíritos moldaram pés de parafina, que era um processo mais complicado. Enfiavam o pé na parafina fervente, depois no balde com água fria, até solidificar o molde, depois deixava aquele pé, aquele molde de pé. Então, meus amigos, na reunião seguinte, lá estava novamente a Raquel Wigner, passeando pela reunião. Um ser humano. Nós temos uma foto, não de um fantasma, mas de um ser humano completo. Seus olhos castanhos, cabelos castanhos, suas mãos longas, as suas unhas longas, avermelhadas, seus dedos finos, o seu perfil elegante de uma menina de 15 anos, meus amigos. Nós vivemos na nossa reunião, num passado mais ou menos distante, experiências desse tipo. Eu vi pessoas receberem do mundo espiritual a materialização de entes queridos. Meus amigos, é uma emoção que não dá para explicar. Emoção não se explica, sente-se. É uma emoção imensa. Você tem um pai, uma mãe, um ente querido que volta das sombras da morte materializado. O seu Eurípides Prado, um dos primeiros espíritos materializados, foi seu próprio pai. Então, meus amigos, esses fenômenos nos provam a imortalidade da alma de uma forma inquestionável. Como alguém se põe contrário a tal fenomenologia, atribui truques? É uma pena. O maior cego é aquele que não quer ver. A doutrina espírita nos traz explicações sobre a vida espiritual extraordinárias, mas não são afirmações graciosas. Os fenômenos endossam a teoria da filosofia espírita através da fenomenologia. Eu conheci uma senhora que era esposa de um pedreiro, uma senhora que mal sabia assinar o nome. E as pessoas colocavam uma pilha de papeletas com o nome, o endereço e a idade da pessoa. E ela dava um diagnóstico e prescrevia medicações homeopáticas
As medicações homeopáticas são uns palavrões que mal dá para a gente pronunciar. Aquela senhora analfabeta. Então era só uma moça tirando rapidamente os papéis, ela prescrevia medicações homeopáticas com aqueles nomes fabulosos e assinava Bezerra de Menezes. Estudiosos foram confrontar a assinatura em documentações antigas, autênticas. Um rasista de cartório reconheceria a firma do Dr. Bezerra de Menezes, assinada por aquela senhora. Meus amigos, tudo isso prova que nós somos imortais, que nós não vamos morrer, que os nossos entes amados não morreram. Eles mudaram para outras regiões do universo e lá nos aguardam. Não só aquelas pessoas que amamos, como os nossos amigos, como as pessoas que admiramos, como os grandes pintores, os grandes escultores, os grandes homens que encantaram o mundo em todas as épocas da humanidade. Então, meus amigos, este histórico da vida da senhora Ana Prado, onde ela estiver, que ela receba o nosso muito obrigado pelo seu esforço, pela sua contribuição na prova da imortalidade da alma. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que assim seja.